Oi, oitavos anos, tudo bem? Hoje a gente vai corrigir os exercícios de 31 do 5 a 2 do 6, que foi uma revisão sobre os nutrientes dos alimentos. A gente não corrigiu semana passada porque nós tivemos a avaliação, né? E vocês fizeram só a prova, não teve outra atividade. Então, vamos fazer essa correção hoje. Vamos lá? Número 1. Uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, podemos citar, então, os nutrientes energéticos são os carboidratos. Letra D, carboidratos. Número 2. Observe as imagens abaixo. Cada uma delas contém exemplos de alimentos ricos em nutrientes que devemos consumir em nossa alimentação. Assinale a alternativa que representa a classificação dos nutrientes na ordem correta. Então, aqui a gente tem os 4 exemplos, né? E é para a gente identificar que nutriente que está sendo representado aqui. No número 1, a gente tem os carboidratos, os pães, as massas, o macarrão, o milho. No número 2, a gente tem as vitaminas e os sais minerais, representados pelas frutas e verduras. No número 3, a gente tem as proteínas, representadas pelas carnes, o leite, os ovos. E no número 4, a gente tem os lipídios, são os óleos, as gorduras, né? O coco, o abacate, os óleos vegetais, entre outros. Então, a resposta correta é carboidratos, vitaminas, proteínas e lipídios, letra A. Número 3. Observe a tabela abaixo. Ela contém as informações nutricionais com base na ingestão de 2 fatias de pão de forma. A gente tem aqui a tabela nutricional e a letra A pergunta: qual nutriente o pão de forma apresenta em maior quantidade? Só de olhar, de bater o olho, a gente já identifica que são os carboidratos, 18 gramas. Por que não é o sódio? Porque o sódio está em miligramas. Miligramas é menos do que gramas, então são os carboidratos. Letra B. Por que não é aconselhável ingerir esse tipo de alimento em grande quantidade? Porque ele pode aumentar o peso da pessoa, né? Ele está relacionado à obesidade em excesso, então ele pode causar obesidade. Pode causar ganho de peso. E se esse não é o seu objetivo, então o ideal é maneirar, né? Ter uma refeição equilibrada, na verdade, né? Para todos nós. O equilíbrio nutricional, ele está relacionado à qualidade de vida, a uma vida mais saudável. Então, nós devemos consumir todos os nutrientes, mas em equilíbrio. Número 4. O que pode acontecer conosco quando se ingere mais calorias do que o necessário? A gente acabou de falar sobre isso, né? Obesidade. 5. Na figura que se segue está representado o rótulo de um alimento. A partir do rótulo do alimento, indique um nutriente energético. Que nutriente energético que tem aqui no alimento? Nesse alimento. A gente pode colocar o açúcar como um nutriente energético. Dois sais minerais. Os sais minerais, a gente pode colocar o ferro e o fósforo. Poderia ser o cálcio também. Vamos por ferro e fósforo. Letra C, 2 vitaminas. A gente pode pôr a vitamina C e a vitamina D. Poderia ser a vitamina A e B também. Então, vitaminas C e vitamina D. 6. Analise a seguinte situação. Estou com peso acima do desejado, por isso tenho praticado meia hora de esportes às segundas, quartas e sextas. Em seguida, para me hidratar e recuperar alguns dos nutrientes perdidos, tomo 2 garrafas pequenas de refrigerante e como 2 sanduíches de queijo, hambúrguer e maionese. Passado cerca de um mês nessa atividade, percebo que não tenho tido sucesso, que meu peso
Meu peso permanece inalterado. Por quê? Qual seria o procedimento adequado? Bom, nessa leitura que a gente acabou de fazer, fica claro que essa pessoa ela está consumindo mais nutrientes do que ela precisa, né? Ela está tomando 2 garrafas pequenas de refrigerante, 2 sanduíches de queijo, hambúrguer e maionese. Então, ela está consumindo um excesso de calorias que faz com que ela não perca peso. Então, qual seria o procedimento adequado? O procedimento adequado seria modificar essa alimentação e incluir uma dieta mais balanceada, uma dieta mais adequada para o objetivo dela, que é perder peso, né? Então, reduzir esses carboidratos, esses açúcares, esses lipídios que estão inclusos na alimentação dela. Número 7. Diferencie macronutrientes de micronutrientes e cite um exemplo de cada. Os macronutrientes são formados por moléculas grandes, eles precisam ser quebrados em pedacinhos menores. E os macronutrientes a gente precisa em maior quantidade na nossa alimentação. São eles os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Aqui ele pediu para pôr um exemplo de cada, então você poderia pôr um exemplo desses. Já os micronutrientes, eles são formados por moléculas muito menores e a gente precisa deles em pequena quantidade na nossa alimentação. São eles as vitaminas e os sais minerais. Poderia colocar um dos dois. Número 8. Para uma dieta saudável, não se recomenda: letra A, comer leguminosas como feijão, carne, peixe, leite e derivados. Essa está correta, né? Não consumir os cereais como arroz, milho, alimentos preparados com trigo, aveia e outros ricos em carboidratos. A letra B é a incorreta, né? Por quê? Porque para uma dieta saudável a gente tem que incluir todos os nutrientes, só que incluir eles com equilíbrio. E aqui nessa B ele fala para não consumir os carboidratos, e na verdade a gente precisa deles, né? Eles são alimentos energéticos. Então a letra B é a errada. Número 9. Observe as recomendações a seguir. Número 1. Comer alimentos variados. 2. Preferir alimentos fritos em vez de cozidos ou ao forno. 3. Tomar suplementos de vitaminas sem orientação médica. 4. Substituir na sobremesa doces por frutas. Quais as recomendações são importantes para a saúde? Bom, a gente já consegue perceber, né, logo de cara, que as 2 recomendações adequadas são comer alimentos variados e substituir doces por frutas. Número 1 e 4, portanto, a letra C. Bom, pessoal, a correção termina por aqui. Copiem essa correção no caderno e mandem foto para mim. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. E uma boa semana a todos. Até a próxima aula.